Mas eu quero que me apontem um vândalo nesse país que passou mais de 2 anos preso. O que está acontecendo no Brasil, você não verá na grande mídia. Pessoas comuns, pais e mães de família, estão pagando o preço mais alto por um crime que na verdade não é crime. Eles querem apagar a verdade e calar quem ousa questionar. Mas você precisa saber o que estão tentando esconder. Assista até o final e compartilhe este vídeo antes que tirem ele do ar. Porque o que eu vou revelar agora pode abrir seus olhos e te deixar revoltado. Eu estava acompanhando o gabinete, toda a assessoria, e acompanhei até há pouco, inclusive, quando entrou o presidente da comissão para falar aqui por vídeo. E eu quero começar por aí porque Vossa Excelência é um guerreiro. Ter conseguido organizar uma audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados é um feito e tanto. Só Vossa Excelência para conseguir. Parabéns. Parabéns. Atrás de Vossa Excelência está um gaúcho, deputado Adão Preto, pendurado na parede. Foi um deputado do PT, defensor do MST. Aí você já tem a noção do que essa Comissão de Direitos Humanos, infelizmente, costuma representar aqui, sem nenhum tipo de juízo sobre a memória da pessoa que ali está, já falecida, merece respeito como pessoa, como ser humano, mas o ativismo daquele que está representado ali na parede é o ativismo que essa Comissão de Direitos Humanos normalmente representa, que é um ativismo em favor do crime, da invasão, da coisa errada. E aqui nós estamos tratando do oposto. E por isso, essa manifestação emocionada, Tereza, há pouco, que eu encontrei no meu gabinete, não faz muito tempo também, ela nos faz refletir sobre o fato principal, que é: essas pessoas não cometeram crime. Estamos pedindo anistia por inocentes. Em contrapartida, poucos dias atrás, Dilma, que no seu currículo tem sequestro, assalto a banco, sofreu também na ditadura, não vou negar, a história foi horrível naquela época, mas ela recebeu uma anistia pelos crimes que cometeu e 100 mil reais de indenização, a mais alta das indenizações que se pode dar. Enquanto isso, as pessoas que não cometeram crimes continuam sofrendo. E é importante também dizer, aquelas que porventura cometeram algum crime, porque algumas pessoas de fato quebraram e vandalizaram, fosse porque eram infiltradas, fosse porque estavam mal intencionadas, ou fosse porque entraram num delírio coletivo e ali acharam que daqui a pouco ia resolver alguma coisa e quebrar, quando não resolvia. Não importa. Tem pena para esse tipo de crime. Mas eu quero que me apontem um vândalo nesse país que passou mais de 2 anos preso. Então, mesmo aquelas que eventualmente cometeram algum tipo de crime, já passaram mais tempo na cadeia do que gente que matou nesse país. Então, senhor presidente, o que nós estamos tratando aqui, e insisto e repito, é de justiça, não de anistia, é de justiça. Até porque eu, lá atrás, no final de 2022, eu fui para a tribuna. Quem está aqui sabe, conhece a minha história. Quem talvez ainda não saiba vai saber agora. Dizer para as pessoas que não achava adequado ir à frente dos quartéis generais protestar. Eu fui um dos poucos deputados que fiz aquela manifestação na tribuna, que na época foi questionada, foi criticada, era realmente uma postura distoante da maioria. Às vezes acontece, a gente fica sozinho. Mas ainda assim, quando eu dizia aquilo, eu falava porque era uma opinião minha, política, mas não porque eu achasse que fosse crime, até porque o próprio Exército, as Forças Armadas tinham emitido uma nota dando a tranquilidade às pessoas para que pudessem protestar diante dos quartéis generais. A posse de um novo presidente da República não pode mudar isso, doutor Sebastião.
Isso se trata de segurança jurídica. Então as pessoas que lá estavam até o dia 8 de janeiro, baseados numa nota das Forças Armadas, no dia 9 sofreram uma represália infame, ilegal, completamente fora do que se deve esperar no Estado de Direito, independentemente da minha opinião de que não era o local adequado ou da opinião daqueles que achassem que ali sim se deveria estar. Então esse é o ponto primeiro da história. O ponto segundo da história é o que motivou as pessoas a fazer isso. Não foi dar um golpe de Estado, até porque em pleno domingo, no recesso, quando muitos parlamentares, como é o meu caso, estavam inclusive fora do país, Lula não estava aqui, aliás, por algum tipo de conveniência muito coincidente, foi parar em Araraquara naquela tarde, às pressas. Aquele momento não foi uma tentativa de golpe, não! Foi a expressão mais genuína da indignação das pessoas por terem visto um ladrão subindo a rampa do Palácio do Planalto. A gente precisa relembrar a história. E é por isso que audiências públicas como essa são fundamentais. Não é porque hoje ainda nós vamos conseguir reunir a Câmara para votar anistia, ou na segunda-feira, que bom fosse assim. E nós estamos batalhando para isso hoje mesmo na reunião de líderes. Fiz questão de lembrar, mesmo que fosse só para bater o ponto lá no momento que pedimos quais os projetos de lei que deveriam ser votados na semana que vem, eu digo, presidente, por questão de consciência, eu preciso começar pelo PL da anistia. E aí fomos para os próximos, que eu sei que ali, nesse momento, não há o clima, infelizmente, como vocês já ouviram de outros parlamentares, para pautar a anistia, como tinha sido prometido que seria imediatamente. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é contando a história do Brasil para os brasileiros de hoje e de amanhã como ela é. Assim como os petistas o fazem, do jeito deles, como vocês viram o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o tempo todo. Nós temos que falar da nossa forma, do lado da justiça e de Deus, o tempo todo também. Não podemos parar de falar. E é por isso que querem nos censurar. O grande objetivo de quem censura qual é? É o óbvio, é nos calar. No momento que nós fechamos a boca, deputado Hélio Lopes, é o momento em que eles ganham. E por isso eu fico até surpreso quando me perguntam, Marcel, como é que você tem coragem de falar tanto? Como é que pode? Não está com medo? Eu digo, não, porque eu não quero dar para os meus adversários justamente a vitória que eles estão buscando. Quando eles tentam me censurar é porque eles querem a vitória de me calar. Eles querem que essa Comissão de Direitos Humanos não se reúna para tratar desse assunto, que é inconveniente para aqueles que não defendem direitos humanos, mas só fazem de conta que assim o fazem. Portanto, senhor presidente, deputado Hélio Lopes, eu quero aqui, ao lado da Jane, que se tornou, junto com a Kézia, a Luísa, símbolo da injustiça. Infelizmente se tornou, ninguém jamais poderia desejar isso, mas os caminhos de Deus, só Ele pode realmente entender por que são desse jeito. Ao lado da Jane aqui eu quero dizer, senhor presidente, vamos continuar trabalhando, porque quanto mais nós falamos, mais próximos estamos do resultado positivo. É isso que nós precisamos ter dentro das nossas cabeças, a gente precisa ter consciência disso. Às vezes, como foi dito, a gente fica até um pouco frustrado. Eu queria que realmente tivesse mais deputados aqui. Mas vários acompanharam e estão acompanhando online. E com certeza esta primeira audiência pública realizada numa quinta-feira vai ensejar outras num horário mais adequado para que os deputados aqui estejam. Não é verdade, deputado Hélio? Numa terça, numa quarta-feira. Porque o sucesso que vocês fizeram dessa audiência vai motivar que sejam realizadas novas. E repito, para concluir, num tom extremamente otimista, porque eu nunca vou deixar de ficar esperançoso quando eu vejo pessoas boas do meu lado. Se eu não tivesse pessoas boas do meu lado, não teria esperança nem otimismo. Eu só vejo aqui
pessoas boas, pessoas de fé, pessoas que querem o melhor. O bem sempre vence o mal, e quanto mais nós fizermos o bem, mais perto estaríamos de vencer o mal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten, sempre com as suas anistia já! Anistia já! Anistia já! Protestar não é crime. Exigir justiça não é extremismo. O que estão fazendo com os presos do 8 de janeiro é a criminalização da indignação popular. E mais do que isso, é um aviso claro de que, se você se levantar contra o sistema, você será esmagado. Mas a verdade não vai ser silenciada. Não estamos pedindo favor, estamos exigindo justiça. E por isso, não vamos parar até que todos os inocentes estejam livres. Se você também sente que algo está errado, curta, comente Anistia Já. Compartilhe esse vídeo e faça a sua voz ecoar. Se inscreva e ative o sininho. Deixa seu like para fortalecer. Porque quando a injustiça se torna lei, resistir é um dever.